Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Ao meu lado, ele, a polêmica. O homem que foi considerado morto pela maioria das pessoas dessa cidade. Estou ao lado dele, de volta à vida, de volta a Juquitiba, Davi Leão. Davi Leão, tudo bem? Boa noite, Guto, boa noite. Boa noite, Juquitiba, boa noite, amigos do Jornal Agora é Sério. Eu não tô de volta a Juquitiba não, só vim aqui para resolver umas questões públicas aí que eu tenho. Estou me aposentando e eu preciso de uma averbação junto à Previdência Social que a Prefeitura tem que me dar. Não tô voltando para Juquitiba não, né? Mas Então, os políticos podem ficar tranquilos. pode ficar tranquilo, mas meu título é daqui, se isso ajuda um pouco. Davi, quanto tempo você ficou fora de Juquitiba? Eu fiquei 6 anos, né, Guto? Eu saí daqui em 2009, no início de 2009 eu fui embora. Eu fui viajar, fiquei um tempo fora, fui para Portugal, depois fiquei no Recife, morando um tempo lá, até me instalar novamente aqui no estado de São Paulo e voltar e fazer aquilo que eu sempre quis, né? Acho que a vida me proporcionou muitas coisas boas. Tudo que a vida me deu até hoje sempre foi muito bom, né, Guto? Não posso reclamar de nada. E hoje eu faço cinema, sou produtor de cinema, sou roteirista, escrevo roteiro para cinema. E minha vida tá tranquila. Eu só não tenho pretensões políticas, partidárias, nem eletivas no Brasil, porque a política ela é um mecanismo de grupo de pessoas, né? E às vezes o grupo de pessoas ela se transforma em bando de pessoas. E é muito, muito complicado você ver isso, né? Às vezes você tá com um grupo e de repente esse grupo se manter coeso, unido, junto, respeitando, criando um trabalho junto. Então, e eu optei para aquilo que eu sou. Eu tenho uma alma de artista, eu gosto da arte, eu gosto da cultura, eu sempre gostei, né? Tem isso também. Sempre me dei muito certo. Eu me lembro que meu pai uma vez perguntou para mim o que eu ia ser quando eu crescer. Eu falei que ia ser artista. Ele disse para mim, artista é vagabundo. Eu falei, mas não tem problema, né? Pelo menos eu vou fazer alguma coisa de bom na vida. Eu vou fazer o que eu gosto. Porque o que importa mesmo na vida, Guto, é você fazer o que você gosta. Isso é o que mais importa, né? Você pode estar onde estiver, você pode estar com quem você estiver, mas se você não estiver fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você acredita, não tem sentido. Davi, há pouco tempo o seu nome foi citado na mídia quando as contas da ex-prefeita Cida Maschio foi reprovada pela Câmara Municipal. Em uma entrevista logo após essa sessão, eu não sei por qual motivo, ela falou que reza por algumas pessoas. E dentre essas pessoas estava o seu nome. Ela falou que reza por você. Você sentiu essa energia da reza dela? De forma alguma. Mesmo porque a Cida, eu só não entendi, eu até vi depois que me comentaram a respeito disso, quando eu cheguei na cidade, que eu fiquei sabendo que estava até morto, eu não sabia, né? Essa entrevista da Cida, em que ela diz que reza pelas pessoas que fizeram mal a ela. Ela cita eu, a Simone, o Zé Vitor e o Cássio. Mas eram as contas dela que estavam sendo votadas. Eu não sou vereador na cidade. Então, assim, eu não consigo entender como é que uma pessoa que foi eleita com uma votação expressiva na cidade conseguiu ser a primeira mulher eleita, ter tanto ranço assim. A Cida, ela me procurou em 97, quando eu estava coordenador de cultura da gestão Aires, para ajudar o filho dela. Não vem ao caso os motivos, mas a Cida me procurou para ajudar o filho dela. E eu, junto com o Paolo e mais um grupo de artistas, ganhamos festivais de teatro todo da região. Então, assim, a Cida foi filiada a um partido quando ela não gostava de política e quem fez isso fui eu. A Cida não sabia nada sobre política, ela não conhecia nada.
Se hoje ela perdeu uma eleição, foi aquilo que ela deixou de plantar. Agora, esse ranço, depois de ter deixado a política, acusar pessoas que não tem nada a ver com isso, porque eu não voto na Câmara, certo? Os vereadores que estão lá, eles têm autonomia para votar de acordo com a consciência deles. Se alguém pediu para eles votar ou não pediu, isso não é da minha conta. Acredito que nem eu, nem a Simone, nem o Cássio, nem o Zé Vitor. Entendeu? Agora, fazer o mal para ela, desculpa, ela tem que cuidar um pouco mais da vida dela, ela tem que cuidar um pouco mais dessa estrutura que ela deixou de fazer, ela tem que aceitar uma derrota. A Cida sempre foi muito turrona nesse aspecto, né? Então, sinceramente, eu não senti energia nenhuma. Eu lamento uma pessoa que assumiu um posto tão alto na cidade, né? Um posto tão respeitado na cidade, a primeira mulher eleita na prefeitura do município de Juquitiba, ter citar uma frase tão infeliz como essa, né? Eu acho que ela tem que refazer as contas dela mesmo, porque as contas dela foram rejeitadas e ela tem que correr atrás, porque a justiça não está perdoando dívidas de prefeitos que desviaram dinheiro público, não. Se desviaram para o bolso, desviaram, não interessa. Administração errada é improbidade administrativa, ponto. Davi, você achou alguma diferença na Juquitiba que você deixou e dessa Juquitiba que você voltou? Eu vejo as cidades do Brasil, Guto, até para falar sobre Juquitiba, eu vejo as cidades do Brasil uma onda de mudança de poderes. Pessoas que se lançam candidato e acabam, de alguma forma, virando prefeitos, vereadores, exercendo cargos. E uma das coisas que eu tenho visto, e não é só aqui, eu vejo em outras cidades aqui, essa semana eu vou para Minas, daqui 15 dias eu estou em Curitiba. O que eu vejo nas cidades é uma coisa chamada falta de planejamento. Primeiro eu ganho, depois eu levo o grupo, aí eu não tenho grupo, aí eu tenho que fazer catado, né? Então, assim, existe uma coisa na política que é uma coisa séria. Política é uma coisa séria, né? Então, se você não tem um grupo, um planejamento, um norte da onde você quer chegar e aonde você está, a cidade não vai crescer, né? Então, eu vi, por exemplo, uma cidade com falta de cuidados de rua, por exemplo. Por um outro lado, eu vi umas mudanças na entrada da cidade que não tinha, que foram interessantes, até fiquei meio perdido aqui, né? Ficou uma coisa até bonita ao mesmo tempo. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu vi uma cidade um pouco descuidada por ser um centro, por ser a concentração. Mas existe uma falta de planejamento mesmo, né? Então, por exemplo, eu vi hoje na cidade uma patrol do PAC 2, não sei se veio nesse governo, no outro governo, mas foi um reparto do governo federal. De repente, um maquinário, né, vindo para a cidade, para fazer um serviço na cidade, e ele estava andando dentro da cidade, descendo de ré a rua principal ali na cidade, né? Então, assim, isso não é nem o fim do mundo, é que quando você sabe onde você quer chegar, as coisas são mais fáceis. Tudo é mais fácil. Eu falo isso porque quando eu vou fazer um roteiro, por exemplo, eu penso no roteiro, eu penso na possibilidade desse roteiro ter uma ligação com vamos falar, um 2, um 3, um 4, ou até uma série, por exemplo, entendeu? Mas o que eu vejo aqui e vejo em outros lugares, as cidades não têm esse planejamento. São pessoas de boa vontade. Todo mundo quer a mesma coisa. Isso é fato. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer o bem. O detalhe é que quando eu quero esse bem, eu não sei explicar. E aí eu puxo. Eu quero o bem, mas o bem você vai ter que aceitar. Você não tem opção de dialogar ou de discutir comigo. Por quê? Porque eu mando, porque eu tenho poder. O mundo não comporta mais o autoritarismo. O mundo não aceita mais o ditador.
O mundo ele não permite mais a falta de comunicação. O mundo hoje ele precisa de comunicação, ele precisa de grupos que se conversam, que se respeitam, embora sendo divergentes, embora sendo diferentes. Veja o Brasil hoje passando por uma situação horrível, onde você tenta dizer que é o partido X, de repente aparece o partido Y, o partido passado, o partido do outro. Então, não existe mais hoje a verdade absoluta. Existe hoje uma coesão, que precisa existir essa coesão. Ou seja, precisa pegar partes para se criar um todo. Dessas partes, das ideias, dos segmentos, você vai criar um todo, que seria uma governabilidade melhor. Então o que eu vi hoje aqui, que eu vejo hoje? Eu vejo um reflexo do Brasil. A desestrutura, porque eu não aceito que você fale nada, porque você não está comigo. Então assim, se há governo sou contra, modus operandi, palavra final. Isso não pode existir, porque prefeitura, quando eu vejo um político falar o meu governo, não existe seu governo, não existe isso. Você ficou ali transitoriamente apenas, né? É um estado. Então essa coisa de... É transitório, né? Exatamente. É transitório. O meu Mas o sentimento de posse é tomado por eles, né? Exatamente. Quando você vê isso, é lamentável, né? Porque assim, você vê ainda a saúde com problema, né? A saúde com problema, você vê o transporte com problema, você vê as questões ambientais com problemas seríssimos, as questões sociais com problemas seríssimos, e ao mesmo tempo você vê dinheiro espalhado para tudo quanto é lado. Então o que está acontecendo? Gestão, né? Esse é o Gestão. fato maior. E Davi, você conhece os atuais administradores do município, o prefeito Francisco Júnior e o vice Roberto Lamartine? Conheço. O Chico, aliás, duas questões, né? A Cida foi candidata, virou prefeita e saiu de dentro de casa. Ela não pode negar isso e jamais vai poder negar. E se negar vai ser pior para ela. É melhor ela aceitar isso, engolir esse amargo aí, porque ela só foi política porque eu dei um partido para ela sair, senão ela jamais teria sido política. O Francisco Júnior, um menino que morou perto de casa há muito tempo, eu conheço a família do Júnior. Falo menino assim porque eu conheço o Júnior desde moleque, né? O Júnior acho que uns 9 anos, quando eu fui morar perto da casa deles. Sempre foi um menino muito esforçado, muito batalhador, sonhador, né? Estudante, família grande, família unida. E o primeiro partido que o Júnior se filiou foi com a gente em casa também, né? É a primeira vez que ele saiu candidato, inclusive. A primeira vez que o Júnior... É uma história até engraçada. A primeira vez que o Júnior se misturou na política foi com o Dr. Armando, em 1992. Era o PMN. A família dele toda trabalhou para o Dr. Armando. Entendeu? Eu trabalhava na campanha para o Dr. Armando, na época que o Nelson virou prefeito, e a família do Francisco Júnior apoiou o Dr. Armando. Então, essa foi a primeira manifestação da família dele. E depois, quando ele saiu candidato, que o Zé Dentista virou vereador, né? O Júnior foi candidato junto com a gente pelo PV. Então, o Roberto prefeito. Eu fico até contente de saber que o Júnior ganhou a prefeitura, porque nunca exerceu um cargo público, né? De repente pegar uma prefeitura também não é tão simples assim quanto parece. As chicotadas são muito grandes também. E as amarrações que um político tem que fazer também são muito sérias. Só que tem um detalhe, né, Guto? Aí tem uma questão que não dá pra gente negar. Fazer política é responsabilidade séria. Porque não adianta depois aí aparecer conta rejeitada, falar que estão armando pra cima, fazendo o que não. Não existe nada de armação. O tribunal é cirúrgico, né? Não tem essa.
números e até, de novo, me estranha muito uma professora de matemática não conhecer números. Isso é absurdo. É lógico. É lógico, exatamente. Mas eu desejo sorte para ele. Não sei como é que, a que custo você mantém uma governabilidade. Né? Pelo que eu fiquei sabendo, foram 3 candidatos, né? Isso. E ele ganhou por uma diferença muito pouca. 118 votos. 118 votos. Foi muito acirrado. E ele teve 2 anos de tentar acertar com o Tribunal o Tribunal Eleitoral, porque ele estava com processo de cassação. Exatamente. Então, assim, já começou sofrendo. Começou sofrendo. Isso é normal porque é um amadorismo normal, né? O fechamento de conta de campanha ele tem que ser feito, ele não pode ser deixado para depois. Poucas pessoas sabem disso, né? Porque, por exemplo, assim, o pessoal que vai para uma campanha, ele corre muito, vai lá, tal, faz aquela coisa toda, faz o oba-oba, vai com o caminhão, solta fogo, blá, blá, blá. Tá, acabou a campanha, o prefeito eleito, todo mundo e tal. Aí começa um trabalho... Parte administrativa, é burocrática. Um trabalho terrível, porque nota de nota, todos os candidatos, você tem que fechar as contas. Prestação de contas é terrível, de né? tudo, entendeu? Então não é tão simples assim. E ele passar 2 anos nesse desgaste e conseguir, a justiça entendeu pela inexperiência mesmo. Por isso que ele ganhou. Pela inexperiência. Certo. E Davi, e o Roberto Lamartine? O que você pode falar do Roberto? Você o Roberto conhece? é um menino fantástico, né? Hoje eu tive com ele, inclusive, ele falou uma frase, falou, se eu sou vice-prefeito, eu devo a você. Eu falei, de forma alguma. Estava eu, ele, o seu Pedro Sandri, ele falou essa frase, eu falei, de forma alguma, Roberto, você merece porque você tem história. Ele falou, não, você me ajudou muito, e eu devo muito a você. E o Roberto é uma pessoa muito, muito querida. Também, né, foi da mesma forma. O Roberto já vinha de campanhas, ele vinha de campanhas pelo PPS, sempre batendo na trave. Foi quando nós montamos o grupo e trouxemos ele junto para o PV, que fizemos o primeiro vereador do PV na cidade. E ele continuou no PV agora, e ele está no PV, foi até vice pelo PV, né? Então, assim, o Roberto, um reconhecimento desse, para mim particularmente, é muito gratificante, né? Porque eu não vim pedir nada especificamente, não vim pedir emprego na prefeitura, porque, graças a Deus, se eu estivesse precisando, com certeza eu iria pedir, sem nenhum problema. Isso para mim não é nenhum demérito. Mas o Roberto, uma pessoa de uma humildade muito grande, eu acredito que ele tem um futuro promissor na cidade, como político. O Roberto vem de uma família tradicional na cidade. Ele tem uma integridade e está fazendo o papel dele. E como vice-prefeito, eu acredito que, pela nossa conversa de hoje, eu senti o Roberto muito maduro, muito maduro. Até ele falou, não, vamos sentar mais vezes para conversar. Eu falei, não, podemos conversar sim. O tempo, às vezes, não dá muito, né, para a gente parar muito para conversar. Mas o Roberto é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Certo. Um carinho muito grande. Davi, pelo que a gente viu aí, você foi mentor de alguns nomes que marcaram a política de Juquitiba. Todo mundo sabe que você tem uma visão política acima da média das pessoas envolvidas nessa seara. Se de repente algum pré-candidato aí para a eleição de 2016 se interessar nessa sua experiência que você tem em campanhas políticas e te fazer um convite, você pode participar da próxima eleição? Posso, lógico. Acho que eu posso participar sim, sem nenhum problema. Posso até dizer para você que dependendo da composição de que for feita para as próximas eleições, o governo que está precisa de mais um mandato, dependendo da composição que for feita. Se a composição que for feita for uma composição com
planejamento de cidade, aí eu acho que o governo que está precisa repensar as suas posições. Porque tem 1 ano e 7 meses, né, mais ou menos isso? 1 ano e 7 meses para encerrar o mandato. E se você calcular que 7 meses agora, o ano que vem já é um ano eletivo, então você não vai ter muito tempo para governar. Você vai ter que fazer política, ou seja, tapar buraco, enfeitar o pavão. O que é muito ruim, você passar. Porque eu costumo pensar o seguinte, os 4 anos de um mandato, se você for trabalhar, sério, é muito pouco. Agora, se 4 anos de mandato, se você não for trabalhar, é uma eternidade. Para quem não quer fazer nada, é uma eternidade. E o cara deita e rola e não faz nada mesmo. Agora, se você for trabalhar com gestão, com políticas públicas, com participação popular das ideias, aí você consegue. Por exemplo, você tem agora uma das coisas que você pode fazer, e eu acho que você é um grande ponto de equilíbrio, falo você, Guto, você pegar os pré-candidatos e eles começarem a rodar os bairros do município e fazer um pré-debate, né? E logicamente ver se a lei permite isso ou não, essa coisa toda e tal, mas, ou até mesmo fazer como é que se diz? Como é que você usa a expressão? Você pode pegar uma videoconferência, né, mais ou menos. Sim. Assim, você pode fazer isso e tal, e pegar os candidatos, eles ficarem até na casa deles, tal, fazer uma videoconferência, até com internautas perguntando online ali e tal. Você começa a fazer uma certa moldagem, porque não dá para você colocar mais o político porque aquele não presta. Porque o que tem sido ruim no Brasil, e a parte mais chata, é o seguinte: vamos destruir o que está para a gente pegar. Só que quando você pega destruído. Esse é o problema. Você está esquecendo assim, as pessoas esquecem desse detalhe. Se eu destruir o que eu estou comprando, ou aquilo que eu pretendo administrar, eu que vou pegar aquela coisa destruída, estragada. Como é que eu vou consertar aquilo em tão pouco tempo? Entendeu? E aí eu vou fazer cartão. Não é possível que você pegue uma pessoa e fale: você que já trabalhou na área da cultura, vem para cá e desenvolve alguma coisa. Não. É preciso ter um planejamento da cultura, ter um norte, um organograma, um fluxograma. A prefeitura é uma empresa, ela tem que funcionar como uma empresa e ela tem que ter resultados. Não pode ir ali apenas colocar uma pessoa apenas para tapar um buraco. Porque enquanto a gente estiver nessa visão do Brasil, nós vamos ter problemas. Com certeza a gente vai participar do processo, porque o ano que vem estreia um filme meu, e eu estou numa outra empreitada junto com longa-metragem, né? Então, com certeza a gente vai estar envolvido, isso não é fato. Tá certo. Davi, muito obrigado por nos ceder essa entrevista ao Jornal Agora é Sério, suas considerações finais, e muito obrigado. Beleza. Olha, eu gostaria de falar mais sobre o cinema, por exemplo. Outro dia a gente conversa, falar sobre o cinema. O cinema brasileiro, ele é fantástico, né? Só para você ter uma ideia do cinema brasileiro, se nós pegarmos o acervo que existe de Nelson Rodrigues e Raul Seixas, nós vamos ficar 30 anos fazendo filme sem repetir nenhum deles. Só o acervo guardado de Nelson Rodrigues e de Raul Seixas. O Brasil tem uma riqueza cultural inexplorada ainda, muito grande. E não se faz nada, nenhum país do mundo, nenhuma história do mundo conseguiu algo que não fosse através da cultura e da educação. Não existe. Então, hoje eu sou um militante, sim, da cultura, o cinema é a minha praia, e eu vejo que essa é o grande filão do nosso mundo. Se você pegar, por exemplo,
Nós produzimos por ano no Brasil 120 filmes. Por ano. A Argentina produz 120 filmes por mês. Os Estados Unidos produz 120 filmes por dia. Olha quanto que existe ainda de caminho para a gente fazer. A Argentina, que é aqui perto, um país bem menor que o Brasil, a população vê, em média, 6 filmes nacionais. No Brasil, se você conversar com as pessoas e perguntar para eles qual foi o último filme nacional que ele viu, foi o que passou na televisão. Agora, se você perguntar para ele qual foi o último filme americano, ele vai citar vários, né? Então, assim, se nós não incentivarmos a cultura nossa, nós vamos ter um sério problema, né? Assim, o problema que vamos ter, nós vamos ser invadidos, sempre colocado de dentro para fora coisas que não é nossa. Eu agradeço você por deixar a gente conversar um pouco. Quero dizer que eu não tenho nada a ver com a votação da cidade. Eu dou risada, porque assim, eu não tenho nada a ver, cara. Isso aí não tem nada a ver comigo, isso não me pertence. Eu acho que deixa cada um os seus problemas, ema. Mas eu agradeço, eu volto pra cá, eu vou estar voltando aí pra resolver essa questão minha com a prefeitura, que não é dessa gestão ou de outra gestão, é uma questão minha. Eu trabalhei na prefeitura, eu preciso de uma averbação com eles. E, enfim, eu agradeço muito você aí por ter dado essa oportunidade para mim. Um abraço a vocês e como dizia um grande amigo meu, aliás, uma pessoa que eu gosto muito, né, Guto? Só eu sei as esquinas porque eu passei. Muito obrigado. Falou, doutor.